Amém. Obrigado, pastor Rodrigo, pastor Carlos. Tem sido realmente um prazer muito grande para a gente estar aqui com vocês. Para a gente é momento onde a gente também aprende, onde a gente também é questionado, onde a gente também reavalia alguns procedimentos, porque quando a gente é confrontado com perguntas, a gente sempre para pensar, realmente isso aqui faz sentido, é isso aqui, e a gente vai também pensando sobre o nosso próprio ministério. Então são momentos que fazem com que a gente também reavalie algumas coisas. Então é muito prazeroso a gente poder ter esses momentos diante do Senhor. Eu gostaria de agradecer o convite, me senti muito honrado com o convite. A equipe veio de coração, nós já perdemos 2 que tiveram que voltar para Curitiba ontem à noite, o nosso sonoplasta, sonorizador, técnico de som, não que você queira usar, e o nosso líder também já foi embora, líder de banda já foi embora hoje, que ele precisava estar lá hoje à noite para uma assembleia da nossa igreja, mas Deus tem sido muito bom. E assim, conhecer várias pessoas de várias igrejas e poder trocar ideias com elas foi assim maravilhoso. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter estado aqui com vocês, de poder ter esse tempo com vocês. E reitero, estando lá por Curitiba, vocês estão mais que convidados a visitar a nossa igreja, conhecer um pouquinho mais a Igreja Batista do Bacaxiri. E com certeza, estando por aqui, passaremos aqui na igreja para gastar um tempo com a turma. Porque são amizades, são relacionamentos que são criados. Isso é muito importante para a gente, E falar em relacionamentos, é sobre isso que a gente tem falado o final de semana todo, Nessa grande onda de igreja multiplicadora que tem sido muito abençoador para a nossa denominação e para outras igrejas de outras denominações que também têm buscado esta visão, essa direção de Deus para eles, tem sido muito gostoso trabalhar o tema relacionamento discipulador. Porque querendo ou não, quando você fala em igreja multiplicadora, ela só multiplicará se você tiver um relacionamento discipular com alguém. Senão, não cresce do nada, meus queridos. Se você não planta a sementinha, nada crescerá. Isso não tenha dúvida. Agora, se você planta, há uma grande probabilidade de crescimento, de amadurecimento. E aí sim, nos tornamos verdadeiramente uma igreja multiplicadora. Então, o cerne do negócio está naquilo que é a essência da palavra de Deus. Fazer discípulos. E nós falamos sobre isso ontem, eu já ia falar sexta-feira, porque tem sido tão intenso que eu já tenho perdido os horários, os dias. Tem hora que desceu, eu falei isso aí na oficina, no painel, foi na pregação, não lembro mais o que foi que eu falei. Mas enfim, tem sido muito legal ver que desde ontem, às 3 horas da tarde, a gente tem falado sobre esse tema, a gente tem discutido sobre esse tema, e hoje à noite a gente quer concluir esse tema. Não concluir todo o assunto sobre ele, porque é impossível, ele é muito vasto. E o que a gente está fazendo aqui é inspirando você, é atiçando você para que você possa se aprofundar ainda mais, para que você possa buscar ainda mais no Senhor o que Ele tem para você. Talvez daqui, deste lugar, deste momento, saiam líderes de PGM. Homens e mulheres que vão assumir essa responsabilidade de fazer com que o relacionamento discipulador, sendo acoplado, vivenciado no pequeno grupo, ele possa levar a igreja à multiplicação. Esse é o desejo maior da gente, E tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês. Talvez vocês já o conheçam, não sei se talvez foi passado aqui quando vocês estiveram no congresso da Igreja Multiplicadora, mas eu queria passar para vocês, para que vocês pudessem entender por que a gente fala tanto sobre multiplicação, sobre relacionamento discipular. Assista. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 13.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize e faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador.
O membro apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita, o discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Legal, né? Essa é a ideia, queridos. Essa é a ideia. Aí, essa é a ideia. Então, o que a gente quer é que você possa sair daqui inspirados a buscar essa essência, né, o de fazer discípulos. Ontem à tarde, na primeira parte da tarde, né, nós falamos sobre um tema muito importante, que é a definição da nossa missão. Quem nós somos, qual a nossa identidade e qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Um dos grandes dilemas que o pastor tão bem falou sobre a ansiedade em nossas vidas é pela falta de propósito, é pela falta de planejamento para a nossa vida, mas não aquele que é nosso, mas aquele que vem de Deus para a gente. Por quê? Porque Deus nos conhece. Deus nos conhece, Deus entende o que nós vivemos e o que nós precisamos. Por isso que o entender a nossa missão é muito importante. Por isso que essa foi a primeira fala, o definir a nossa missão. E esse processo ele é muito importante. Depois nós vimos numa segunda parte, que aí já foi na parte da noite, né, nós falamos sobre o sair para pescar. Por quê? Uma vez que eu entendo e defino a minha missão, não dá para eu ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Se eu entendi agora qual é o meu plano, eu vou trabalhar em prol dele. Ou seja, se eu abro um negócio, estabeleço uma meta para o meu negócio, eu não tenho que trabalhar para fazê-lo acontecer? A mesma coisa quando a gente fala do reino de Deus. Se nós temos estabelecido aqui agora qual é a minha missão, o que eu preciso fazer? Sair e fazer. O último versículo que o pastor leu hoje do texto. Né? Ser praticante, né, daquilo que eu tenho vivido, aprendido, que agora eu não sou mais ignorante em relação a essas coisas, mas eu sou conhecedor delas, então eu preciso colocá-las em prática. Então nós falamos sobre o deixar de pescar peixes, o deixar de buscar os nossos próprios interesses para pescarmos pessoas, ou seja, buscarmos os interesses de Deus para a gente. Isso é muito importante. Hoje pela manhã, a gente fez rapidamente um devocional antes das oficinas e nós falamos sobre as 5 razões para vivermos uma vida discipular. E foi muito importante, depois vocês podem pegar as anotações aí de outras pessoas, porque, mais uma vez, é o aprimoramento, a consolidação do entendimento de que eu sou um fazedor de discípulos. Eu sou uma pessoa que tenho que trabalhar sempre na intencionalidade de me relacionar com alguém com o intento de pregar o evangelho para essa pessoa, de trazê-lo ao conhecimento de Cristo. Não é, se por acaso eu me encontrar, não é se surgir uma oportunidade, eu faço a oportunidade. E isso é muito importante. E hoje à noite eu gostaria de concluir, né, a fala sobre relacionamento discipulador, sobre esse final de semana, o tempo que gastamos juntos, falando sobre um plano de desenvolvimento espiritual. Por quê? Não adianta só você entender e definir qual é a sua missão, não adianta só você ter esse pontapé inicial e começar o seu trabalho, mas você precisa fazer a manutenção dele. Você precisa daqui a uma semana estar na mesma vibração, na mesma vibe, né, pastor Rodrigo, do que hoje. Você precisa estar daqui a um mês, na mesma, daqui a um ano, na mesma vibe com o Senhor. Para que isso aconteça, precisa ser definido um plano de desenvolvimento espiritual. Plano de desenvolvimento espiritual. Eu compartilhei com o pessoal aqui sobre aquelas resoluções de início de ano. Lembra delas? A gente está aqui em agosto, mas lembra lá no final de dezembro de 2015, quando você disse, vou perder uns 10 quilos esse ano. Esse ano é o ano onde eu vou estar, saradão. Né? Ou você diz assim, não, esse ano eu vou fazer aquela pós-graduação, esse ano eu vou terminar essa reforma na minha casa. Pode pegar no pé do marido, mulheres, né? Ele prometeu, vai lá, vai atrás, né? E lembra das resoluções que fizeram? Aí eu perguntei para a turma que estava aqui, os jovens e adolescentes, e faço essa mesma pergunta a vocês agora à noite, qual a resolução que você fez em prol do teu relacionamento com Deus? Qual a resolução que você fez em prol do crescimento do reino de Deus? Se nós entendemos que isso é que é eterno,
Por que o nosso maior investimento é naquilo que é terreno? Naquilo que quando você bater as botas e partir dessa para outra, você não leva. Por que a gente é tão vidrado naquilo que é terreno? E a gente esquece daquilo que é divino, que é eterno, que é do alto, como Colossenses nos ensina. Então, às vezes, a gente precisa entender que se não houver um plano de desenvolvimento espiritual, a gente não consegue atingir aquilo que Deus nos chamou para atingir. Então, eu gostaria que hoje à noite você pegasse papel e caneta. Se você não tem, você pega o bloco de notas do seu celular. E você vai anotar um plano de desenvolvimento espiritual para a sua vida hoje à noite. Certo? Você não veio para cá para ser espectador. Certo? Você veio para cá para trabalhar junto comigo. Vir para a igreja para a gente trabalhar, para a gente cultuar o nosso Deus. E o cultuar a Deus não é virtual. A gente não fica só lá assistindo algo muito legal que está passando. Não, a gente trabalha em prol do nosso próprio crescimento. Certo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. A gente vai ler dos versículos de 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16. E finalizando esse congresso, para o início dessa nova etapa na vida da igreja, na vida dos irmãos, na vida dos PGMs, o que eu devo fazer? E é justamente sobre isso que a gente vai estar conversando. Eu quero ter um plano de desenvolvimento. Eu tenho o desejo de ajudar a minha liderança a desenvolver. Eu tenho o desejo ainda maior de ver o meu grupo, o meu PGM crescer, se multiplicar, formar novos líderes. Cara, não tem nada melhor do que isso. Eu estava compartilhando ali, Filipenses 3,12, tá? Eu estava compartilhando ali com a minha oficina, com a turma que estava lá, de que uma das maiores e melhores bênçãos que existe com o PGM na igreja, sabe qual é? É que eu deixei de ser um pastor reacionário para ser um pastor preventivo. Isso é muito fé. Às vezes o casal chegava lá no meu gabinete, apesar de ser pastor de juventude e missões da igreja, a gente lida com casais o tempo todo, porque tem os pais adolescentes com os quais eu lido diariamente, né? Chegava o casal lá para mim, eles já estavam tão estrupiados que eles chegavam já com a carta de divórcio só para ser assinada. Ou seja, eu já não tinha mais chance nenhuma, pastor. A não ser que Deus ali operasse aquele milagre para a coisa ser restaurada. Hoje o que acontece? Se a Jaque já deu uma surra ali no Rodrigo, eu já fico sabendo. Está entendendo? Isso já chega ao meu conhecimento. E ao invés de eu estar carregando os caquinhos deles, eu já estou, antes do vaso quebrar, chegando junto. Para caminhar com eles, para saber o que está acontecendo, para saber se o vida na vida está funcionando. Porque se o pau quebrou ali é porque tem alguma coisa errada. Está entendendo? Então, há uma coisa muito especial nesse negócio de PGM, nesse negócio de relacionamento discipulador, porque nós conseguimos evitar muitas marcas que não precisaríamos ter. E isso é muito importante. Por isso, eu creio que a gente deve investir sim no planejamento estratégico, um planejamento intencional do nosso desenvolvimento, para que nós estejamos atentos àquilo que Deus tem para a gente. Beleza? Vamos lá. Filipenses 3, a partir do 12, que diz assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu queria apresentar para vocês 5 pontos no processo de desenvolvimento espiritual. E para deixar esses pontos mais simples para você relembrar, até sem precisar olhar para suas anotações, todos eles começam com a letra D. Então é o plano de desenvolvimento espiritual, plano D de desenvolvimento espiritual. Olha o versículo 12, vamos começar com ele. Ele diz assim, ó: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aqui está o apóstolo Paulo declarando que mesmo sendo quem ele é, com tantas coisas maravilhosas acontecendo através da vida dele, ele não estava contente com a sua situação espiritual. Ou seja, qual é o primeiro ponto, o primeiro passo para que possamos estabelecer um plano de desenvolvimento espiritual? Descontentamento.
Descontentamento. Não podemos estar satisfeitos com a nossa situação espiritual hoje. Se eu estou orando 15 minutos, não se satisfaça. Eu quero começar a orar diariamente 30 minutos. Se eu estou lendo a palavra por meia hora, não se satisfaça. Eu quero fazer por 1 hora. Ou seja, quando o peixe para de nadar contra a correnteza, o que acontece com ele? Ele volta para trás. Ele vai embora. Por quê? Porque ele parou de nadar. Existe um troço chamado gravidade espiritual. Sabe o que é isso? É que quando você tira o teu relacionamento com Deus da parada, você cai. Você não precisa fazer esforço para cair. Você cairá naturalmente sem a palavra de Deus, a oração, a adoração na tua vida. Por isso que é muito importante que nós venhamos a manter esse processo para parar a nossa queda e nos levar a uma posição de mais intimidade, aprofundamento e aproximação do nosso Senhor. Hoje eu estava falando com a turma ali na sala, dizendo que santidade, muitas vezes a gente tem batido muito na tecla de que santidade é separação. Mas eu creio que santidade é aproximação. Porque separação muitos são, para muitas coisas. Os Hare Krishnas são separados para algo. Os punks que tem lá na 15, né, na rua 15 de novembro, lá em Curitiba, eles são separados para algo. São separados inclusive de algo. Se você olha os emos ali, é a mesma coisa. Ou seja, cada banda é separada para um propósito. O problema é que santificação, ela nos leva a uma aproximação do Senhor. Às vezes a gente foca tanto naquilo que é negativo, no pecado, que você tem que deixar, que você tem que abandonar, que você tem que quebrar, e a gente esquece do mais importante, que o que só vai gerar isso é uma aproximação de Deus. Não sou eu falar sobre o abandono dessa prática, mesmo que ela seja tão ruim. Mas é a aproximação de Deus que faz com que eu possa crescer a cada dia mais, ao ponto dessas práticas começarem a cair por terra. Por isso que descontentamento é tão importante. Eu não estou falando daquilo que Paulo falou, que ele estava contente e satisfeito com a situação dele. O que Paulo estava mencionando naquele momento era que nu ou vestido, com fome ou satisfeito, com isso ou com aquilo, ele estava contente, ou seja, ele dependia do Senhor, ele entendia que a vontade do Senhor era soberana em sua vida. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é da nossa posição diante de Deus em termos de relacionamento espiritual com o Pai. Será que hoje, ao olhar para a tua própria vida, você não está estagnado? Alguns jovens chegam para mim e dizem assim: pastor, eu não estou sentindo mais a presença de Deus aqui. Eu não falo desse jeito, mas a vontade que dá de falar é que, cara, o problema é teu, porque Deus está aqui. É você que tem que se acertar com o Senhor, porque o Senhor está presente nesse lugar. Sabe, muitas vezes nós travamos o processo que o Espírito Santo tem na nossa vida, e só nós mesmos é que temos essa força de parar o trabalho do Senhor em nossas vidas. Nós é que fazemos isso. E muitas vezes nos acostumamos com o pecado, com a vidinha, e a gente flutua ali, ó, na mediocridade de relacionamento com Deus. A gente flutua ali, ó, na superficialidade. A gente flutua com aquele pouquinho. A gente se satisfaz com uma vinda dominical à igreja e acabou, e ficou por isso mesmo, legal, terminou. Em casa a gente não lê a palavra, a gente não conhece o Senhor, a gente não se dedica a isso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é isso, que no versículo 12 nos ensina de uma forma muito expositiva que descontentamento é a forma com a qual eu começo o meu processo de desenvolvimento espiritual, porque eu preciso melhorar a cada dia. Isso tem que ser muito claro para a gente, beleza? Então você pode até pegar os seus 5 dedinhos assim, ó. Se não tiver nenhum parente de Lula aqui, você pega 5 dedinhos que vai dar certo. Você começa com o mindinho ali, ó, descontentamento, certo? Aí você vai ali para o anelar, aí vai lá para o versículo 12, perdão, para o versículo 13. Ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. O que é que ele está querendo dizer aqui, Paulo? Ele se dedica, ou seja, a segunda palavra é dedicação. Eu primeiro estou descontente com aquilo e eu me dedico agora a um novo processo, a uma nova etapa na minha vida. A gente às vezes se envolve com tantas coisas, gente, tantas coisas, e falta tempo para as mais importantes. E uma delas é a consagração de vida.
Hoje a gente estava conversando também lá no grupo, ontem, né, um assunto que saiu muito foi: eu não tenho tempo para me relacionar discipularmente. Você não tem tempo porque você não faz o tempo. Porque quem é que domina a sua agenda? Não é você? Não deveria ser o contrário, sua agenda dominando você. Você domina a sua agenda. Você que coloca ali o que é prioridade. Você faz o seu tempo. Vira e mexe, eu tenho uma planilha de controle de tempo, e vira e mexe eu faço um trabalho de uma semana com a minha equipe, para que ela possa ver onde ela está gastando tempo. Como, por exemplo, geralmente eu chego e-mail quando eu chego no meu gabinete. Chego no meu gabinete, abro meu computador, checo os e-mails, vejo o que é que rolou ali. Aí o que acontece? Às vezes no meio do dia eu recebo um telefonema ou uma mensagem de alguém ali dizendo: ó, pastor, eu te mandei um e-mail com um assunto tal ali e tal, ou um arquivo em anexo que eu precisava olhar. Aí eu vou lá, olhar aquele anexo, o que é que acontece? Eu sou curioso, aí eu vou ver todos os e-mails que chegaram desde aquele último momento que eu vi até aquele momento. Então tem mais não sei quantos e-mails. Então ao invés de eu olhar e em 5 minutos ler e resolver, eu perco mais 40 minutos, 1 hora e 10 vendo aquilo ali. O que acontece? Falta de gerenciamento de tempo. Eu sou pobre nisso e nós somos muito pobres nisso. E precisamos aprender. Ou seja, não falta tempo, nós gerenciamos mal o nosso tempo. Por isso que a gente não tem tempo para ler a Bíblia, por isso que a gente não tem tempo para orar, por isso que a gente não tem tempo para fazer relacionamento discipulador, é por isso que a gente não tem tempo para ir no PGM, é por isso que a gente não tem tempo para muita coisa. A pergunta é: o que é importante para você? O que no final de tudo, você leva para a eternidade? A Bíblia nos ensina que só existem 2 coisas que são eternas: o Espírito do homem e a Palavra de Deus. Se o que você faz gira em torno disso, legal. Se não, saiba que serão talvez 40, 50, 60, 70 anos, 80, tem uns caboclinhos chegando aí. Mas 90 já não está nem funcionando, está emprestado já aqui. O que acontece, queridos? A gente precisa começar a agir, a trabalhar e investir naquilo que vai durar uma eternidade. Porque isso é o que realmente é verdadeiro e importante para a gente. E essa dimensão não é muito tratada por nós. Por isso a necessidade de dedicação, de envolvimento naquilo que realmente é importante, é priorização. Sabe, eu preciso fazer isso. Sabe aquele negócio de ler a palavra de Deus com paixão, de conhecer ao Senhor com paixão? Eu compartilhei com a turma aqui, né, sempre o tópico namoro com jovens e adolescentes é de ponta, né? Você nunca vai errar se você falar sobre namoro com jovens e adolescentes. Sempre você vai bater na tecla certa. Porque a galera está sempre azarando alguém, está sempre querendo namorar, está sempre querendo sair, né, daquele momento de celibato, né, que é importante, né? Que é importante. Eu gosto eu sou amigo da Jaque nesse processo aí, eu sou meio casamenteiro também, gosto de ver essa turma aí se dando bem, constituindo família e tudo mais. Mas o que acontece? Quando a gente vê um casalzinho namorando, principalmente aqueles que começaram a namorar, né, é muito legal, não é verdade? É aquela paixão, né? O cara estava na igreja, pastor, eu estava na igreja com a minha namorada, conversei tanto com ela, a gente assistiu o culto juntos, aí a gente saiu, foi numa pizzaria, conversou, aí a gente chegou em casa, o que a gente faz? Já pega o telefone e liga. Amor, tá tudo bem, chegou em paz. Foi você que foi deixar ela lá, acabou? Como é que ela não chegou em paz? Chegou em paz, amor, tá tudo bem, tranquilo. E aí, quando você termina o telefone, depois de meia hora, né? Que eu não sei o que tem tanto para conversar, mas depois de meia hora, você ainda deita na cama e abre o WhatsApp e manda uma mensagem: eu te amo. Gente, legal isso. Realmente tem que haver uma manutenção do relacionamento. Se não houver, não vai em lugar nenhum. Mas e com Deus? Por que a gente também não funciona assim, não é verdade? Por que com Deus a gente também não tem essa mesma vibe com Ele? Por que a gente não ama a Deus dessa forma? Por que a gente não se derrama na presença de Deus dessa forma? Por que a gente não é dedicado ao Senhor dessa forma? Porque, gente, você vai conhecer Deus através da palavra de Deus. Ela é que revela quem Deus é e o plano dele para a tua vida. Sabe que não vale a pena? Homens, nós somos horríveis nesse negócio. Olha, eu sou assim, não sei você. Mas antes do GPS, você sempre não achava que ia achar um lugar sem ter que pedir para ninguém, né, perguntar para ninguém? Eu sempre achei que eu dava conta. E às vezes eu rodava, passava no primeiro lugar e a minha esposa, meu amor, para, não puxa, pergunta. Não, eu chego lá. Perdia meia hora. Comprava uma escrivaninha, daquela desmontada, né?
abria, espalhava material e vou montar esse negócio. Manual para quê? Tacar no lixo. Ia lá. Aí depois de 40 minutos eu corria lá no lixo. Deixa aqui ainda. Por quê? Porque eu não saí do canto. O manual está ali. Gente, a palavra de Deus é o manual. Se a palavra de Deus é a única regra de fé e prática que temos, por que nós não estamos usando? Por que nós não conhecemos? A gente tira a onda, brinca com isso. Mas, gente, é tão sério isso. Porque eu só conhecerei o meu Deus se eu ler a palavra de Deus. É a revelação, é o que Ele tem para mim. Então eu preciso me dedicar a isso. Por isso que descontentamento é o primeiro passo. Dedicação é o segundo passo. Lembra ali, dona lá, lembra daquele teu, você que é casado, né? Compromisso, a dedicação que você tem ali com a sua esposa, seu marido, né? Terceiro lugar, vamos lá? Olha o versículo 14, a primeira parte do versículo 14, que diz assim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Ou seja, a terceira palavra é determinação. Eu estou determinado a atingir aquilo ali, né? Aqui, se você olhar para esse prosseguir no grego, ele traz o entendimento do avanço da tropa romana, o avanço militar, ou seja, não tem tempo ruim, não tem coisa ruim, a gente avança independente do que tenha pela frente, inimigo, tiro, chuva, lama. Aos 11 anos de idade eu entrei para o colégio militar, né? E eu estudei em colégio militar a minha vida toda, né? E é interessante, eu acho que eu estava não sei se era a sexta ou sétima série, né? Eu estava ali com uns 13 anos, 12, 13 anos, e a gente sempre tinha palestras com os pracinhas, né, da Força Expedicionária Brasileira, né, que lutou na Segunda Guerra Mundial. E a gente sempre tinha palestras com eles, mas nesse dia teve um sargento, né, que foi compartilhar o que ele tinha vivido lá na tomada de Monte Castelo, lá na Itália, né? E ele chegou lá para compartilhar, o senhorzinho já assim, né, bem velhinho, e ele muito boa praça, né, muita gente boa, ele começou a conversar, e aí a galera começou a fazer um monte de pergunta para ele, né? E aí perguntaram para ele qual foi o momento mais difícil para ele nesse processo todo. E ele estava falando que no dia da tomada de Monte Castelo, que foram várias investidas, mas no dia da tomada, verdadeiramente, tinha muita chuva, chovia torrencialmente, e a artilharia, os obuseiros, os canhões, eles não conseguiam aproximar de uma forma tal que pudesse dar a preparação de campo para que a infantaria pudesse subir. Então o que aconteceu? Eles paravam atrás porque eles estavam sendo empurrados à mão, né? A lama era tanto que estava no joelho, então eles não conseguiam girar aquela roda. Lembra, tudo isso levando tiro do inimigo, porque tinha uma posição alemã em cima daquele monte, né? Então o que acontece? Eles tinham até um certo ponto a cobertura da artilharia. A partir dali, né? Deus que guarde os caboclinhos, porque iam estar correndo levando tiro, né? Então o que acontece? Ele disse que ele era sargento, ele era comandante de uma esquadra, né, dentro de um pelotão, e aí quando ele recebeu a ordem de avançar, que todo mundo ali se levanta e começa o processo de avanço, o que acontece? Eles tinham que fazer assim, ó, bloco, todo aquele treinamento de zigue-zague, de corre para aqui, de se protege aqui, de isso aqui, não deu nada certo, porque eles caminhavam e tinha dificuldade de tirar a perna, e tome tiro do alemão para cima, e eles avançando, e ele olhava para frente, olhava para o caboclinho para um lado, estava todo mundo lá. Olhava para frente, olhava de novo, tinha -1. Olhava para frente, olhava de novo, tinha -2. Porque levavam um tiro e porque morriam. E eles não pararam de avançar. Ele chegou lá em cima, ele e mais um. De 9. Mas não pararam de avançar. É esse tipo de avanço que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Ai, está chovendo em Joinville, não vou para a igreja. Eu vou derreter, pastor, sou feito de açúcar. Não tem uns caboclinhos assim? Né? Ah, eu não vou no PGM hoje porque a minha líder ali, a Camila, olhou para mim meio assim, de lado. Eu não vou no meu PGM porque eu estou com raiva dela. Não, pessoal, que isso? Né? Ah, eu estou meio chateado com o pastor Carlos, porque ele foi muito duro, me chamou a atenção. Não, meu irmão. Sabe, com tanta besteira, a gente abre mão daquilo que é tão precioso do Senhor para a gente. É tanto mimimi, sabe? E a gente tem que parar com isso, porque às vezes nós, até pastores, temos que cuidar, porque a gente gasta uma energia tremenda no mimimi de alguns, onde tem uns outros caboclos aqui louco para crescer, e a gente não tem mais tempo para eles, porque tem uns mimimi aqui que está tirando todo o nosso tempo. Sabe? E a gente perde com isso, o reino perde com isso. E tem que haver da nossa parte o sentimento de urgência no processo de crescimento e amadurecimento. Então, a determinação é muito importante. É o atleta na maratona.
Ele está ali morrendo, se acabando, mas ele vai completar aquele processo. Eu não sei quantos de vocês curtem cavalo, né? Mas eu gosto muito dessa ilustração, porque o cavalo, eu tive cavalo, né? Eu andava muito de cavalo, curtia muito cavalo, e era muito interessante porque geralmente o cavalo, quando estava voltando para as baias, né? Você não precisava fazer muita coisa com ele. Você soltava a rédea, só segurava no bichão e o bicho aí ia embora. Você não precisava nem tocar, ele já ia lá. E isso é tão fera, né? Ele galopava, ele sabia o que tinha lá para ele, né? Às vezes nós não nos apercebemos do que Cristo tem preparado para a gente. E a gente não galopa em direção àquilo que Cristo tem preparado para a gente. A gente quer viver o que a gente acha que a gente quer preparar para a gente, né? Para nós mesmos. Nós olhamos e dizemos, não, é isso aqui, eu acho que isso aqui vai ser legal para mim e tal. Aí quando você vê, tá o caboclo lá cheio de marca, cheio de trauma pelas decisões erradas. Consequências de não esperar, de não viver aquilo que Deus tem para você. Então, se você não tem determinação naquilo que você precisa vivenciar, meu irmão, você não viverá a inteireza, a completude do que Deus tem para você. Por isso que a gente tem que viver descontentamento, a dedicação, a determinação. E a gente vai para o versículo 14 ainda, a segunda parte. Ele diz, prossigo para o alvo, e aí entra a segunda parte. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, de uma forma muito clara, ele está falando de direção. Né? Um indicador lá, ó. Direção. É isso que ele está falando. Um chamado, uma direção. Ele diz a direção muito clara qual é. É conhecer a Cristo. O chamado celestial dele para mim. Isso é muito importante. Filipenses 3,10. Alguém tem esse texto aí que pode ler em voz alta? Um dos adolescentes ou jovens aí pode ler em voz alta? Filipenses 3,10. Abre aí bem rapidinho. Filipenses 3, versículo 10. Alguém pode ler? Em voz alta. Lê aí, irmão. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, o que Paulo estava dizendo? Para o conhecer. Conhecer a quem? Conhecer a Jesus Cristo. Para conhecer a Jesus Cristo. E ele não para por aí, ele diz assim, ao ponto de me conformar até com os seus sofrimentos. O que Paulo queria era uma conformação completa a Cristo Jesus. Ele queria ser igual a Cristo Jesus. Este era o foco de Paulo. O foco de Paulo não era missões, não era a plantação de igrejas, não era fazer discípulos, não era liderar um PGM, não era. O foco de Paulo era conhecer a Cristo. O resto era consequência natural. Era consequência natural. Se você conhece a Cristo e se conforma a Cristo, qual é a vibe de Cristo? Não é pessoas? Ele ama pessoas. Qual vai ser a tua? Pessoas. Uau! Né? Nada novo. Mas a gente está tão enferrujado em relação a isso. Sabe, a direção é essa. Eu preciso parar de viver, de buscar aquilo que não traz crescimento para a minha vida. Eu preciso buscar aquilo que traz crescimento para mim. Né? Gálatas 5,13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Quando a gente começa a entender o amor que Cristo teve por nós, automaticamente nós amamos o próximo. E a forma de fazer isso? Fazendo dele um discípulo. É ser intencional nesse processo. E não para por aí. Para a gente finalizar, olha lá o versículo 16. Para a gente terminar, o último versículo que lemos. Né? Nós falamos sobre, alguém lembra? O dedo mindinho qual é? Descontentamento. Depois, olha lá o quê? Dedicação. Depois, determinação. Direção. Direção. Em último lugar, para você anotar aí, disciplina. Disciplina. Olha o versículo 16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, o Senhor não espera de você aquilo que você não sabe. O Senhor espera de você aquilo que você sabe, que você é conhecedor. Ou seja, quando Ele diz para a gente que a gente deve ser fazedor de discípulos, por isso que Ele diz, ó, vão e façam discípulos.
Façam discípulos. E ensina. E batiza. Façam discípulos de onde? De tudo que é lugar. E não se preocupa, porque eu vou estar contigo junto nessa. Ou seja, tem alguma coisa mais clara do que isso? A palavra nos ensina isso. Então, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E não só isso, mas tantas outras coisas na nossa caminhada com o Senhor. Mas olha só, entenda que não se consegue a disciplina sem Ele, Cristo, e sem ela, a palavra. A disciplina ela não é vivida sem Ele, Cristo, e sem ela, a palavra. Então é muito importante que eu busque desta forma. A gente está na época das Olimpíadas, não é verdade? Gente, o medalhista de ouro, para ganhar aquela medalha, fez o quê? Cara, o cara deve ter muita disciplina na vida dele. Eu conto isso para todo mundo porque me ajudou bastante. Quando eu me converti, eu me converti aos 18 anos lá no acampamento Palavra da Vida em Recife. Eu tinha uma namorada, que era uma namorada que se dizia cristã, e namorava comigo. Então de cristã não tinha nada, porque eu não prestava, e ela namorava comigo, então não dava para ser cristã, namorando comigo. Então o que aconteceu? Ela disse assim, André, tem um acampamento muito fera, e lá tem futebol. Eu era pirado por esportes, eu disse, não, vou lá jogar bola. E fui para o acampamento. Na primeira noite que eu sento lá, está o presidente do Palavra da Vida, o Haroldo Heimer, e ele começa a pregar. Tinha 350 jovens lá sentados no culto, muito fera, e ele começa a pregar. E eu parado dizendo assim, será que essa menina falou para ele de quem eu era, ou do que eu fazia? Porque o bichinho só dava bola dentro. Sabe? Eu dizia, cara, esse cara me conhece. E ele falava, e ele falava, ele falava, e era tudo sobre... Duas coisas me chamaram a atenção. Uma delas era vazio. Ele disse assim, você que é vazio. E eu era vazio. Eu era vazio de tudo. Por isso que eu saía todas as noites, até onde o dinheiro desce, saía todas as noites com a turma, fazendo tudo que você imagina que não presta, para tentar preencher o vazio que tem no meu coração. Mas ao chegar em casa e colocar a cabeça no travesseiro, sabe o que é que rolava? O vazio novamente. Porque todo mundo foi embora. Eu deixei a namorada, ou sei lá o que você quer chamar ali, em casa, não tinha mais ninguém, só era eu e o meu travesseiro. Aí vinha o medo do amanhã. Porque eu ficava, qual o propósito para a minha vida? Se morrer, será que é só isso? Eu tinha muitos questionamentos. Mas quando ele endereçou esses questionamentos na palavra dele, eu disse, esse negócio é para mim. Ele foi começar o apelo, eu já estava de pé indo lá para frente. Porque eu disse, é isso que eu preciso. Eu verdadeiramente buscava isso. Eu não era nenhum religioso, não. Eu ia para a igreja católica, porque meus pais eram católicos, e eu ia para lá para paquerar as meninas. Era para onde eu ia. Eu ia lá porque tinha um mulherio enorme, eu ia lá para paquerar. E de lá a gente já saía para ir para a praia. Eu já saía da missa, tirava a roupa, deixava no carro e já ia de shorts para a praia, porque a igreja ficava na Avenida Boa Viagem, que é na beira-mar, lá em Recife. E eu já ia para a praia ali. Era a única razão pela qual eu ia para a igreja. E aí o que acontece? Naquele momento que eu entendi que aquela mensagem era para mim, eu fui lá na frente, eu aceitei a Cristo. Uma pessoa muito especial orou por mim aquela noite. E aquela oração fez toda a diferença, porque eu aceitei a Cristo, mas eu não entendi ainda como é que rolava o negócio. E aí ele chegou, orou, me explicou e foi fera. Mas naquela semana ele disse para mim assim, André, nada disso vai adiantar se você não tiver disciplina no seu dia a dia para conhecer a Cristo. E eu não era muito disciplinado. Então o que aconteceu? Ele disse assim, vou te dar uma dica. Faça um pacto com a sua escova de dente. Disse, faça um pacto com a sua escova de dente. Eu disse, por quê? Você sai de casa sem escovar o dente? Ele disse, não. Então não escove os dentes, até que você faça a sua devocional. E gente, eu linkei esse negócio. Você sabe que até hoje, quando eu não escovo os dentes, até que eu faça a minha devocional. E eu linkei isso, e eu faço a minha devocional pela manhã. Ou seja, a turma lá em casa acorda 6, 6h15, antes disso já estou acordado fazendo, porque se eu não fizer, esqueça. Durante o dia eu não vou ter mais tempo para fazer. E o meu prime, aquilo que é melhor em mim, é de manhã cedo. É de manhã cedo. Ou seja, a gente precisa criar disciplina. E talvez você tenha que associar alguma coisa que você não deixaria de fazer para que seja feito aquilo que é importante no teu crescimento. Então, para mim, foi muito importante o estabelecimento desse processo.
Porque é através da leitura da palavra que eu entendo que eu tenho que abrir mão na minha vida. E o que eu tenho que buscar na minha vida. E como eu tenho que crescer na minha vida. Por isso que a palavra de Deus ela é muito especial para mim. Muito especial para mim. Sabe, ali está o que o meu Deus quer que eu faça. Ali está quem é o meu Deus. É ali. Por isso que eu sou estudioso da palavra. Eu curto ler a palavra de Deus. Sabe, quando eu prego a palavra, é uma responsabilidade tão grande. O subir aqui e compartilhar a palavra com vocês. Sabe? Ou ler a palavra em casa. E aí, só para você ter uma ideia do que eu faço, geralmente a minha devocional é um momento muito simples. Tem manhã que eu acordo e eu não estou afim de fazer minha devocional. Não estou afim de falar com Deus, não estou afim de orar. Aí o que eu faço? Eu sei que eu preciso daquilo. E eu acordo, a primeira coisa que eu falo, eu curto muito música. Aí eu solto a música ali, e aquilo ali parece que vai quebrantando meu coração. E aí eu entro na palavra. E eu tenho um caderno de oração, porque não dá para orar sem caderno de oração. Né? Senão você não sabe pelo que orar. Né? E aí você começa só a pedir, né? Tudo para você. Estou aqui ferrado, preciso disso, daquilo, aquilo outro, enfim. Então tem um caderno de oração. E aí, naquele momento da adoração, quebrou meu coração, eu entro na leitura da palavra, já vou para a oração, e quando eu vi meu irmão, aquele dia foi um dos dias mais abençoadores da minha vida. Por quê? Porque eu me dediquei à leitura da palavra. Nem sempre eu abro o dia dizendo, hoje eu vou ler a palavra de Deus, por mais que eu a ame. Confessa para mim, você que é casado, não tem dia que você acorda e você dá aquela olhadinha e diz assim, estou nem a fim de falar. Mas já que está rindo aqui, não sei porquê. Acontece comigo isso. Mas eu amo a minha esposa. E é uma decisão amar a minha esposa. Por isso que de manhã eu acordo, independente de eu estar afim ou não, eu converso com ela, eu já acordo, pulo em cima dela, porque de manhã ela não acorda muito bem, né? Mas eu acordo, então eu já pulo em cima dela, já toco o rô ali, ela já me dá um chute e me manda para fora da cama. E aí eu vou fazer minha devocional. Mas é um processo, na verdade, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que tirar o amor desse padrão substantivo e jogar ele no padrão verbo ali, colocá-lo em ação. E é a disciplina que vai nos ajudar a fazer isso. Por isso que é tão importante. E eu queria concluir trazendo para vocês um texto muito legal. Abra aí a sua Bíblia lá em Oséias 6:3. Oséias 6, versículo 3. Eu queria encerrar esse momento com esse texto. E eu gostaria de fazer um desafio a você. Né? Eu queria ver se alguém poderia chamar a minha banda, que eles me abandonaram, eles foram embora, não sei onde é que eles estão. Né? Os soldados foram embora, pastor. Acho que estão cansados, brincadeira, né? Dá uma surra neles depois. Mas vamos encerrar além desse texto, queridos. Texto tão importante da palavra de Deus, Oséias 6:3. Esse texto ele é muito importante. Olha o que ele diz. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que maravilha. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Não vem de graça, pessoal. Não vem de graça. Por isso que ele diz, esforce-se. Faça por onde, corra atrás, não vem de graça. Se alguém te ensinou isso, te vendeu um evangelho errado. Porque Paulo já dizia que aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero é o que eu me acho fazendo. Que coisa! Eu vejo isso na minha vida. Por isso que a disciplina é tão importante. Então, em primeiro plano, eu tenho que estar descontente com a minha situação espiritual hoje. Eu tenho que me dedicar ao crescimento espiritual. Eu tenho que determinar que é isso que eu vou fazer. Eu avanço em direção a isso. E na direção certa. Tem que ser a direção certa. Qualquer outra coisa cai por terra se não for me levar ao conhecimento do meu Deus. E eu crio uma disciplina. Uma disciplina para que, em tempo ou fora de tempo, para que na chuva ou no sol, para que afim ou não
foram afim, eu faço. Porque eu amo o meu Deus. E aí, o versículo 16 nos ensina que a base do que sabemos, vivamos, vamos obedecer. Esse final de semana, a maioria de vocês não são mais ignorantes à vontade de Deus, à missão de Deus, ao sair para pescar, ao fazer discípulos, à igreja multiplicadora, a ter um relacionamento íntimo com o teu Deus, a se quebrantar na presença dele. Você não é mais ignorante em relação a isso, porque a palavra já te ensinou. Então agora vem o desafio. O desafio para você hoje, um desafio muito claro, muito simples, é o desafio de assumir um compromisso com o Pai. Talvez você esteja sentado nesse banco aí, nessa cadeira, por muito tempo. Por muito tempo. E hoje à noite o Senhor quer ter um relacionamento mais íntimo contigo. E talvez hoje à noite seja a noite onde você precisa se entregar ao Senhor. Eu era professor do Instituto Bíblico e eu estava me preparando naquele final de semana para iniciar a temporada de acampamentos. Eu estava terminando de dar uma aula na sexta-feira de manhã e o acampamento começava na sexta-feira à noite. E para uma das meninas que estava na minha aula, quer dizer, eu nem pedi a ela, ela se voluntariou, né? Eu estava perguntando, gente, quem pode dar uma palavra de testemunho na abertura, né, da nossa semana, da nossa temporada aí de acampamentos e tal. E aí a menina chegou para mim, se voluntariou e disse, não pastor, eu dou, né, um testemunho lá. Beleza. E aí eu terminei de dar aula, tudo, e eu saí rapidamente que eu tinha que resolver algumas coisas em prol do acampamento. E eu soube que durante o dia ela me procurou, mas não me achou. E aí ela achou um outro missionário, o Serginho. Ela chegou lá no Serginho e disse assim, Sérgio, o pastor André pediu para eu dar um testemunho hoje à noite. E ele disse, legal. E ela disse, mas eu falo sobre o quê? Ele olhou para ela e disse assim, olha, fala sobre o momento, o dia em que você aceitou Jesus Cristo. E tudo foi transformado. E ela disse, mas Serginho, eu nasci num lar cristão. Ele, não, eu entendo. Mas lembra daquele momento onde você aceitou Jesus e tal e tal? Ela disse, não, mas Serginho, você não entende. Eu cresci na igreja. E ele começou a insistir com ela em relação àquele dia onde ela reconheceu que era pecadora, onde ela entendeu que o pecado dela separava ela de Deus, onde ela entendeu que Deus tinha amado tanto que enviou Cristo para morrer na cruz, que à medida que eu aceito aquele sacrifício, eu entendo do senhorio do Senhor na minha vida, eu sou salvo, e eu aceito, eu chamo, eu convido para fazer parte da minha vida. E naquele momento, o Sérgio chegou para ela e disse assim, eu acho que você precisa agora reconhecer isso na sua vida. Cheguei à noite para o culto, a banda tocou, aquele fervo, acampamento, primeira noite, um monte de gente lá. Eu estou lá no palco e aí eu olho para ela, ela estava em cima assim, eu já ia chamá-la e quando eu olho ela estava com a cara inchada. E eu disse assim, chama ou não chama? Porque eu fiquei com medo de chamar a bike, né? Sei lá o que ela ia falar. E eu disse, Nádia, vem aqui à frente. E eu só olhando, Senhor, abençoa. E ela subiu, ela pegou o microfone. E ela disse, eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal hoje à tarde. E aí eu já colei as placas, eu já não sabia mais o que fazer. Eu fiquei parado olhando para ela e ela começou a contar a história. Ela disse, eu estava na igreja enganada. Porque ninguém nunca me confrontou através de um relacionamento discipulador. Que eu não tinha a Jesus em meu coração. Eu participava de tudo na igreja, mas eu participava de um ritual, de um processual. Não era de uma experiência, de um amor, de um relacionamento íntimo com o meu Deus. E ela falou, irmãos, eu só me levantei e disse assim, quem gostaria de aceitar Jesus hoje à noite? E acabou o culto. Eu gostaria de fazer um desafio para você. Há quanto tempo você tem caminhado de igreja em igreja ou numa igreja e nunca fez uma decisão
pegar e reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Você é uma pessoa de coração bom, então você se voluntaria, você se entrega, você faz, você ajuda, você até entrega uma oferta, o seu dízimo, mas ainda não está ali se relacionando com Deus, porque nunca tomou essa decisão. Talvez você esteja aqui e você já tenha tomado essa decisão. E o que você precisa hoje à noite é renovar esse compromisso com o Senhor. Dizendo, Pai, eu não fiz essa resolução lá em dezembro para o ano de 2016, mas eu quero fazer hoje. Hoje, dia 7 de agosto de 2016, eu quero fazer uma resolução aqui que vai servir não só para o fim desse ano, mas para toda a minha vida a partir de agora. Porque, querendo ou não, meus queridos, a partir de hoje você tem o segundo tempo todo da sua vida à sua frente para você fazer diferença no local onde você está inserido. Com a única vida que